número de orações da sua construção sempre vai ser igual ao número de verbos que você encontra, né? Sintaxe! Vamos lá, gente. Podemos ir? Então, vamos começar com alguns conceitos básicos em relação à nossa sintaxe. Bem, então o que a gente precisa perceber? O que é uma frase? Toda vez que a questão falar, a primeira frase do texto, a segunda frase do texto, o que eu preciso visualizar? A frase é simplesmente o nosso enunciado que apresenta o quê? Que apresenta sentido completo. Independente de a estrutura trazer verbo ou não trazer verbo, isso não faz diferença. O que importa é que eu preciso de uma estrutura que tenha sentido completo. Agora, um detalhe, você só tem um sentido completo, você só fecha o seu raciocínio quando necessariamente você coloca o quê? Você coloca um ponto. Fogo! Que calor. Isso tem sentido completo? Com sentido completo. Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, essa estrutura vai ser chamada de quê? Vai ser chamada de frase. Então, quando ele pedir, eu quero a terceira frase do terceiro parágrafo, eu tenho que buscar as estruturas que apresentam sentido o quê? Sentido completo. Do mesmo modo, quando alguém diz para você, ele chegou às 8, isso tem sentido completo? Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, você também vai considerar isso o quê? Uma frase. Agora, a questão, ela também vai fazer referência à oração. A primeira oração do meu texto, a segunda oração do meu texto. E o que eu faço agora para localizar a minha oração? O número de orações da sua construção sempre vai ser igual ao número de verbos que você encontra nessa estrutura. Então, para contar a oração, eu necessariamente vou contar o número de quê? De verbos. Então, quando alguém diz para você, ele estuda todos os dias, essa estrutura ela tem o quê? Sentido completo. Se essa estrutura tem sentido completo, você vai me dizer que isso aqui é uma o quê? Uma frase. Agora, dentro desse bloco, você encontra verbo. E aí, temos verbos ou não temos verbos? Qual é o nosso verbo aqui? Estuda. E o número de verbos vai ser necessariamente igual ao número de quê? De orações. Então, se essa estrutura traz um verbo, necessariamente você vai encontrar aqui uma o quê? Uma oração. Agora, quando a pessoa diz, ele disse que entendeu tudo, esta construção também tem sentido completo ou não tem? Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, você vai me dizer que essa estrutura é uma o quê? É uma frase. Agora, quais os verbos que nós visualizamos nessa construção? Nós temos o quê? Disse e o quê? E entendeu. Então, nessa estrutura você percebe que existem o quê? 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, significa que eu vou contar aqui necessariamente duas o quê? 2 orações. Então, na hora de achar oração, eu preciso simplesmente achar o número de quê? De verbos. Agora, a questão pode fazer também referência àquilo que nós chamamos de período. Então, ele vai falar, o primeiro período do meu texto. Verbo e oração é a mesma coisa que vogal e sílaba. Lembra? Sílaba é sílaba porque tem uma vogal. É quase a mesma coisa do verbo em relação à oração. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 3 verbos. 3 orações. E frase é o quê? Frase é aquela que apresenta o sentido completo. Enunciado com sentido completo. Jovem abençoado do Altíssimo. A professora Graziela Cabral é ou não é um fenômeno? Positivo. Com certeza, é isso aí. Vamos lá. Período. Texto, ou o primeiro período lá do último parágrafo. O que eu faço para localizar o período da minha construção? O período é aquela estrutura que necessariamente vai começar com letra o quê? Maiúscula. Então eu vou pegar da letra maiúscula até o quê? Até o nosso ponto. Mas necessariamente tem que ser um ponto que exija depois a letra o quê?
maiúscula. Então eu posso pensar aqui num ponto final, num ponto de interrogação, num ponto de exclamação, posso pensar em reticências. Agora, eu posso pensar para finalizar um período em uma vírgula? Não, porque depois da vírgula o que eu vou usar? Letra minúscula. Então,